Graças a Deus, pessoal, bom dia. Vamos aí para nossa última aula. Quinta, né? Antes da gente começar, eu quero fazer uma oração. Feche seus olhos, você que está assistindo aí a live. Antes da gente começar, vamos fazer essa oração. Pai, nós queremos te agradecer. Nós queremos te agradecer por quem o Senhor é. Nós queremos te agradecer por aquilo que o Senhor fez no passado. Nós queremos te agradecer por aquilo que o Senhor está fazendo em nossos dias. E nós queremos te agradecer por aquilo que o Senhor vai fazer no futuro. Nós te rendemos graças, Senhor, que sempre o Senhor encontre em nós cânticos de ações de graças. Pai, que nesses dias a minha oração pelos meus irmãos que estão assistindo essa live agora, a minha oração é que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, se desgaste, que o nosso homem interior esteja se renovando no Senhor dia após dia. Que a leve e momentânea tribulação não venha a se comparar no nosso coração à esperança que nós temos da glória que os céus irão revelar no momento do seu retorno. Nós oramos, Pai, para que a esperança seja acesa no nosso coração. Nós oramos para que haja clareza no nosso entendimento. E nós oramos para que seja despertado em nós um intenso amor por quem o Senhor é, Jesus, nessa manhã. Nós te agradecemos e te louvamos no nome do Filho. Amém. Bom, na aula passada, então, nós falamos sobre, especificamente, o que acontece quando Jesus retorna. Nós falamos sobre o arrebatamento, nós passeamos na Bíblia, nós falamos sobre a procissão da segunda vinda. Então, se você quiser conferir, você que está aí assistindo a live, quiser conferir sobre o que foi falado na aula anterior, vai na página da igreja, aí na Baluarte de Anchieta, e aí você vai ver que a aula está disponível lá. Lá tem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Então, se você quiser assistir, quiser ver referências, ver tudo aquilo que foi falado e conferir nas escrituras, é só dar uma olhadinha nesses vídeos que estão disponíveis lá na página, ok? Então, hoje, a gente vai estar falando sobre uma maneira mais prática. Hoje a gente vai ter uma fala prática. O que isso quer dizer? Nós falamos até então sobre tudo aquilo que Jesus profetizou que iria acontecer. Então, hoje a gente vai falar sobre como nos prepararmos para tudo o que Jesus disse que iria acontecer. Então, olha lá para Mateus. Se você tiver uma Bíblia aí próxima a você, abre em Mateus, capítulo 24, versículo 32. Mateus, capítulo 24, versículo 32. Então, quando a gente olha para Mateus 24, 32 em diante, até Mateus, capítulo 25, versículo 30, a gente vai ver que Jesus, depois de ter falado tudo aquilo que ele falou, ou seja, depois de ele ter falado sobre o princípio das dores, depois dele ter falado sobre a grande tribulação, depois dele ter falado sobre o seu retorno, de Mateus, capítulo 24, versículo 32, até Mateus 25, 30, Jesus vai começar a exortar os seus discípulos. E ele vai exortar os seus discípulos a, primeiro, discernir os sinais. Jesus aqui vai começar a exortar os discípulos a discernir os sinais. Como nós vimos na primeira aula, nós podemos fazer uma separação desses sinais. Nós podemos separar em sinais em formas de tendência, sinais em formas de eventos e sinais em formas de abalos físicos. E esses sinais, como nós vimos na primeira aula, estão registrados em Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21. Então, esses sinais estão nas Escrituras para que, quando nós vermos esses sinais acontecendo, nós saberemos que o retorno de Jesus se aproxima. Nós saberemos que o retorno de Jesus está próximo. E, como consequência disso, a vinda do reino dos céus para a terra está próxima. Só fazendo uma observação. Quando Jesus ele falou sobre o reino, ele falou não reino nos céus. Ele falou sobre reino dos céus. Então, ele falou sobre um reino sua origem no céu, mas que está vindo para a terra. Ele não disse que o reino de Deus é o céu, mas ele disse que o reino de Deus está vindo para a terra. E é isso que vai acontecer quando ele retornar. É um reino dos céus, que tem como origem o céu. Então, a primeira exortação de Jesus é: os discípulos devem discernir os sinais proféticos dos tempos. E a segunda exortação de Jesus é: se prepare. É isso que ele está falando para os discípulos. Ou seja, não só tenham o discernimento daquilo que vai acontecer,
Não só tenham a clara convicção de que tudo isso que eu disse vai acontecer e que quando estiver acontecendo, o meu retorno está próximo. Mas ele está dizendo, olha, quando vocês verem esses sinais acontecendo, saibam que vocês devem se preparar para tudo aquilo que eu disse, que eu profetizei que irá acontecer. Então essa é a ênfase daquilo que a gente vai falar hoje. Como nós devemos nos preparar de maneira prática para o momento do retorno de Jesus. Então olha para Mateus 24, 32. Vamos começar daí em diante para a gente falar o que a gente quer falar. Vamos ler do versículo 32 ao 34. Mateus 24, do 32 ao 34. Vai dizer assim: aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim, também vocês, quando virem todas estas coisas, não algumas, mas todas estas coisas, saibam que está próximo, às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. O que Jesus está dizendo aqui? Muitas pessoas simplesmente disseram que aqui, quando Jesus faz referência à figueira, ele estava fazendo referência a Israel. E de fato, eu concordo com isso. Algumas pessoas vão dizer que aqui, quando Jesus estava falando, ele estava se referindo a Israel. E uma das coisas que Jesus estava falando era, depois de tudo o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, toda a situação que Israel viveu, no ano de 1948, Israel volta a ser Estado de novo. E os judeus começam a voltar para sua terra de novo, a terra de Jerusalém, de Israel. E então algumas pessoas disseram, bom, é o relógio de Deus. Eu concordo com isso. Israel é o relógio de Deus. Se nós quisermos saber aquilo que Deus vai fazer no futuro, nós devemos olhar. Se nós quisermos compreender um pouco mais sobre como trabalhou a redenção no passado, nós devemos olhar para a maneira como Deus trabalhava com Israel na antiga aliança. E se nós quisermos saber como ele vai fazer no futuro, nós também devemos saber, nós também devemos olhar para aquilo que ele vai fazer em relação a Israel no futuro. Então sim, nós devemos tomar Israel como um ponto de referência. Porque sim, Israel não foi excluído do plano de Deus. Exatamente. Israel não foi excluído do plano de Deus. Israel não foi substituído pela igreja no plano de Deus. É isso que nós não podemos perder de vista. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que diversas vezes a Bíblia vai usar a figura de uma árvore para representar Israel. Uma delas é a... Por exemplo, olha lá para Mateus 21, versículo 18. Então aqui Jesus está a caminho de Betânia e vamos ver o que ele faz no caminho. Mateus 21, 18. Mateus 21, 18. Diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando a gente olha para o contexto, e a gente falou isso na primeira... saindo de Israel. E quando ele estava saindo de Israel, daquele contexto do templo de Jerusalém, ou melhor, saindo do templo de Jerusalém. Quando Jesus estava saindo do templo de Jerusalém, ele teve fome. E aí ele se encontra com essa figueira. Só que quando ele se aproxima dessa figueira, tem um problema. Porque a figueira, ela tem folhas, mas ela não é infrutífera. Então Jesus, ele simplesmente chega diante dessa figueira e amaldiçoa a figueira. Fala que a figueira, ela nunca mais nasceria fruto dela, como ela disse aqui no versículo, como ele disse no versículo 19. E a figueira seca imediatamente. Então Jesus, ele amaldiçoa a figueira. Só que, note, quando a gente olha para o contexto, Jesus não estava simplesmente amaldiçoando uma figueira. Mas Jesus está falando sobre a condição do templo em Jerusalém. Porque o templo em Jerusalém deveria ser uma casa de oração para todos os povos. Mas o templo em Jerusalém não estava sendo uma casa de oração para todos os povos.
O templo em Jerusalém estava sendo feito como casa de negócios. Então, quando Jesus amaldiçoou a figueira, aqui em Mateus 21, ele estava falando sobre a situação do templo em Jerusalém. Era isso que ele estava querendo dizer. E aqui eu quero abrir um parênteses. Vamos olhar lá para Isaías 56, 7. Vamos ver o que está profetizado. Isaías 56, capítulo 56, versículo 7. Isaías 56, 7. Isso é legal. Isaías 56, 7 vai falar assim: e também os levarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então note, Jesus amaldiçoou a figueira, tendo em vista o templo em Jerusalém, que deveria ser uma casa de oração, mas estava sendo feita uma casa de negócios. Só que agora a gente para pensar nessa profecia. A igreja hoje tem a função e deve ter a identidade de ser uma casa de oração para todos os povos. A igreja hoje deve assumir uma identidade de ser uma casa de oração. Mas não só isso. Quando a gente olha para Isaías 56, 7, até a igreja ser uma casa de oração é um apontamento para aquilo que vai ser no milênio. No milênio haverá literalmente uma casa de oração para todos os povos. Porque, Gabriel, mas no milênio Jesus vai estar reinando na terra. Ele vai estar presente. Então, o porquê que a gente vai ter que orar se Jesus vai estar presente? O que nós precisamos ter em mente é a maneira como Jesus vai restaurar todas as coisas quando ele estiver governando de maneira literal na terra. É a mesma forma como ele opera hoje. Deus opera hoje como em resposta à oração do seu povo. Jesus vai restaurar todas as coisas no milênio em resposta à oração do seu povo. No milênio não vai ser diferente. Só que a única diferença é que nós não vamos orar de olhos fechados para tentar nos concentrar. Agora nós poderemos poderemos orar de olhos abertos. Nós poderemos orar olhando para aquele que está sentado num trono na nossa frente. Nós estaremos clamando a ele para que ele restaure todas as coisas no governo dele. Então nós não vamos orar mais de olhos fechados, nós vamos orar de olhos abertos, olhando para aquele que está sentado num trono e que está regendo as nações. E isso é glorioso demais, porque no milênio nós continuaremos orando. E nós vamos fazer outras coisas, só que uma das coisas que nós vamos fazer é orar. Só que eu não vou falar sobre isso hoje, porque é muito extenso. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 5, do versículo 1 ao 10. E aqui eu quero falar um pouco sobre o que significa a igreja hoje assumir essa identidade de casa de oração. Apocalipse, capítulo 5, versículo 1. Apocalipse 5, 1. Vamos ler do 1 ao 10. Diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, ou seja, aquele que estava sentado no trono, que é descrito no capítulo 4 de Apocalipse. Então eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e de abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra e nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. E eu, ou seja, João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. E ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra.
O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado num trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Agora olha para o versículo 9. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para deuses que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste rei e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Eles reinarão sobre a terra. Ou seja, vai ser literal. Nós vamos reinar sobre a terra com ele. Mas o que eu quero enfatizar aqui é o seguinte: Jesus, ele é 100% Deus, isso é fato. Mas ele também continua sendo 100% homem, ainda na eternidade. Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele na eternidade continua sendo o nosso mediador, mas ele não deixou de ser homem. Ele é eternamente Deus e ele é eternamente homem. Então nessa visão aqui, João, ele está lá no terceiro céu, tendo uma visão no terceiro céu. E aí quando ele está tendo essa visão, ele simplesmente não consegue enxergar alguém que fosse digno de abrir o livro e desatar os selos. Ele não encontrou ninguém que fosse digno de pegar o livro da mão de Deus Pai, que estava sentado num trono, que é descrito em Apocalipse 4. Então, quando ele olha para Jesus, aí ele começa a ter a revelação de que Jesus é aquele que é digno de abrir o livro e de desatar os selos. Ou seja, Jesus é merecedor, Jesus é capaz de abrir o livro e de desatar os selos. Jesus, ele é merecedor e capaz. E por quê? Porque nesse livro está contido o plano de Deus que precisa ser executado na terra. E por que nós podemos saber disso? Porque à medida em que os selos são abertos desse livro, o que acontece? Juízos de Deus são enviados sobre a terra. Então isso fala sobre o plano de Deus ser executado sobre a terra. Mas não só isso. Esse livro também é como se fosse um título de propriedade, a escritura da terra. Então, ninguém foi encontrado digno de pegar esse livro, porque esse livro fala sobre o plano de Deus que vai ser executado no futuro, e não só sobre isso, mas o direito que essa pessoa que iria pegar o livro teria de governar as nações. Então só Jesus era merecedor, e só Jesus é capaz de pegar esse livro e executar de forma perfeita o plano de Deus Pai sobre a terra e de liderar as nações como um perfeito líder. Por isso só ele é digno de abrir o livro e desatar os selos, porque ele é perfeitamente merecedor e capaz de fazer isso. Quando nós olhamos para Salmos capítulo 2, olha para Salmos 2. Salmos é muito messiânico, muito demais. Olha para Salmos 2 e eu quero fazer uma conjectura com vocês, não com base naquilo que não está escrito, mas com base naquilo que está escrito. Então, por que Jesus precisava ser homem? Porque para pensar. Desde o princípio, sob o governo soberano de Deus, a jurisdição da terra foi dada para quem? Para o homem. A autoridade sobre a terra foi dada para o homem. Só que quando o homem peca no princípio, o que acontece? Ele pega o homem, pega a autoridade que foi dada por Deus a ele e entrega para Satanás, por conta da queda. Então alguém, descendente da mulher, precisaria vir. E esse alguém descendente da mulher que viria, ele resgataria a autoridade que foi perdida no Éden. Ele não só morreria, mas ressuscitaria. Então por isso Jesus precisa e precisava ser homem, para que ele pudesse reinar de maneira literal na terra no futuro. Não só isso, mas uma das coisas também era isso. Mas ok, Salmos capítulo 2, olha para o versículo 7. Salmos 2, 7. Vai dizer assim: o rei diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, você é meu filho e hoje eu gerei você. Peça e eu lhes darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Aqui, esse salmo é sobre Jesus. E
E eu quero fazer uma conjectura profética com vocês. Aqui, não com base naquilo que não está escrito, mas com base naquilo que está escrito. Aqui é como se fosse predizendo o que iria acontecer em Apocalipse 5. Jesus iria pegar o livro da mão do Pai, ou seja, tomaria posse da sua herança. Por isso o livro é sobre Jesus ter que executar o plano de Deus sobre a terra. E para quê? Para que ele possa vir, retornar e reinar as nações. Então, em Apocalipse 5, não é só ele pegando o livro para enviar juízo, mas é ele pegando o livro como alguém que está pegando a sua herança como filho, para poder reger, governar as nações. Então, Apocalipse 5 também é sobre o direito legal que Jesus tem de exercer o seu governo sobre a terra como um rei perfeito, como um líder perfeito. E isso vai acontecer, isso não é uma historinha. Ele vai retornar e vai reinar a terra, de Jerusalém para as nações de maneira literal. Isso vai acontecer. Isso é verdade, porque está na Bíblia. E a Bíblia diz o que ela quer dizer, e o que ela quer dizer é o que ela diz. Então, é o que vai acontecer, porque a Bíblia fala. Então, quando a gente olha para essa dinâmica, nós vemos o tempo todo Deus trabalhando em equipe, vamos dizer assim. O tempo todo nós vemos essa interação entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E ao mesmo tempo que eles são um, eles são três. Uma unidade composta. Então você vê esse tempo todo essa dinâmica como se fosse um trabalho em equipe nas Escrituras. Então você olha e você começa a perceber que o Espírito é aquele que vai preparar a igreja para o retorno de Jesus. E Jesus vai ser aquele que, quando retornar, vai reinar, vai restaurar todas as coisas para entregar a criação restaurada para o Pai. Então o Espírito prepara a igreja para Jesus e Jesus prepara a criação para o Pai. Porque esse é o trabalho em equipe, vamos dizer assim, de Deus. O Espírito preparando a igreja e a criação sendo preparada por Jesus, para o Pai. E aí quando você olha lá para aquele episódio de Abraão mandando Eliezer ir buscar, mandando Eliezer o Damasceno indo buscar Rebeca para Isaac, não é isso? Nós vemos ali uma figura exatamente daquilo que está acontecendo nesse exato momento. O Pai enviou seu Espírito para preparar uma noiva para se encontrar, para se casar com o seu filho. Nada está solto na Bíblia. Quando vemos lá Abraão mandando Eliezer, vá buscar e preparar uma esposa para o meu filho Isaac, é literalmente o Pai enviando o Espírito para preparar uma noiva para se casar com o filho. E é isso o que está acontecendo hoje e que vai acontecer de maneira plena no futuro. Mas ok, o que eu quero enfatizar aqui de Apocalipse 5 não é só o fato de Jesus ser digno de abrir o livro e de desatar os selos. Mas o que eu quero enfatizar é Apocalipse 5:8. Porque a gente está num parênteses, só para a gente recapitular, a gente está num parênteses onde a gente está falando sobre o que significa a igreja ser casa de oração. Apocalipse 5:8. E isso aqui é muito glorioso. Isso que eu vou falar agora é tão glorioso, que deve reger e motivar a igreja a continuar fazendo o que ela está fazendo. Vocês vão entender o porquê. Apocalipse 5:8 diz assim: E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então note. João está falando em Apocalipse que na eternidade há taças. E essas taças, elas recolhem as orações dos santos. As orações que são feitas na história são recolhidas nessas taças. Só que olha o que acontece depois com essas taças. Apocalipse 15:7. Apocalipse 15:7. Então, quem está com essas harpas e taças são os seres viventes. Aí olha no Apocalipse 15:7. Vai falar assim: Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Então note, as mesmas taças que estão sendo cheias das orações dos santos são as taças que vão ser derramadas sobre a terra, e que na ocasião do derramar dessas taças, juízo de Deus vai ser enviado sobre a terra. Então, quando a gente para pensar, é literalmente Deus enviando juízo no fim
para estabelecer justiça sobre a terra. E o que é justiça? É todas as coisas funcionando como deveriam ter funcionado desde o princípio. Então Deus envia juízo não para destruir somente todas as coisas. Deus envia juízo para estabelecer justiça. Se eu não me engano, é Isaías ou Ezequiel que fala que quando Deus derrama juízo sobre a terra, ele faz com que os moradores da terra aprendam justiça. Então, quando Deus envia juízo sobre a terra, é para estabelecer justiça. Ou seja, trazer todas as coisas para como elas deveriam ser desde o princípio. Então aqui, quando Deus envia juízo, até isso vai ser em resposta à oração da igreja, em resposta à oração do povo de Deus. Então, à medida em que nós compreendemos sobre o fim do tempo, o fim dos tempos, é impossível nós não nos engajarmos, é impossível nós não nos envolvermos na oração. Porque à medida em que nós compreendemos o que ele vai fazer, nós queremos participar daquilo que ele vai fazer. E como nós participamos daquilo que ele vai fazer? Em oração. Oração é uma das coisas que a igreja precisa fazer para se preparar e para participar daquilo que Jesus vai fazer sobre a terra. Então, quando essas taças forem cheias, elas vão ser derramadas e vão enviar juízo. Aí você olha para o que Jesus disse, olha lá para Lucas 18, versículo 17. Versículo 17 não, versículo 7. Lucas capítulo 18, versículo 7. Estou cismando com 17. Lucas 18, 7. Lucas 18, do 7 ao 8. Olha o que Jesus vai falar. Versículo 7. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? O tipo de fé que Jesus está falando aqui não é só uma fé do tipo assim, uma fé para ser salvo. Mas ele também está falando sobre um tipo de fé que vai nos levar a orar, mesmo em meio a um contexto turbulento. Porque nesse contexto ele está falando sobre clamar a ele dia e noite. Então o tipo de fé que ele está falando é, será que eu vou encontrar um tipo de fé que leva a uma oração incessante, dia e noite, noite e dia? É isso que ele está falando em Lucas capítulo 18. Então aí a gente para pensar, muitas das vezes parece que algumas orações que nós fazemos não são respondidas por Deus hoje. Por exemplo, parece que quanto mais a gente ora por paz, mais tribulação aparece. Parece que quanto mais a gente ora por paz, mais maldade aparece no mundo. Parece que quanto mais a igreja ora por justiça, mais corrupção vem à tona. Por quê? Porque muitas coisas, ou seja, muitas orações não vão ser respondidas no aqui e agora, mas elas estão sendo recolhidas na eternidade para serem respondidas quando Jesus retornar. Gabriel, eu devo continuar orando, mesmo que eu não veja as minhas orações sendo respondidas hoje e agora? Sim, nós devemos continuar orando por paz. Nós devemos continuar orando por justiça, porque essas orações estão sendo recolhidas na eternidade. Em um dado momento, Jesus vai responder a essas orações e ele vai remover tudo aquilo que impede a sua perfeita justiça de fluir na terra. Ele vai remover tudo aquilo que impede a sua perfeita paz de fluir na terra. Então as nossas orações não são em vão. As nossas orações estão sendo recolhidas na eternidade. Em um dado momento, essas orações vão ser respondidas, com Jesus retornando e trazendo uma realidade de paz, de justiça e de alegria sobre a terra, sobre as nações. E esse é o motivo da nossa esperança. Por isso nós continuamos clamando a Ele dia e noite e dia, por justiça, por paz. Porque nós sabemos que Ele vai responder a isso. Mas vamos voltar lá, para Mateus capítulo 24, só para a gente não perder isso. Deixa eu ver se vai... Eu não sei se é meu celular que está dando interferência. Vou colocar aqui. Mas eu também não sei se é o celular que está dando interferência. Lá para Mateus 24, vamos voltar lá para a parábola da figueira, versículo 32. Então, sim, eu creio que
Israel é o relógio de Deus. Nós devemos olhar para Israel para nós compreendermos sobre o que Deus vai fazer no futuro. Eu estava vendo esses dias um documentário chamado... É sobre a grande controvérsia de Sião, era o nome do documentário. E aí o cara que ensina é um cara que eu gosto muito, é Dalton Thomas o nome do cara. Ele fala que grande parte das coisas que aconteceu com Israel no passado vai se repetir no futuro. Que grande parte daquilo que vai acontecer com Israel no futuro é aquilo que foi meio que apontado no passado. Ok? Então Israel é o relógio de Deus. Mas quando a gente olha para aqui, para Mateus 24, nós não devemos também perder de vista que quando Jesus ele fala sobre a figueira, não é só sobre Israel, mas é literalmente sobre uma figueira. O que isso quer dizer? Que Jesus está falando literalmente, olha, quando você olha para uma figueira e quando a figueira ela começa a trocar de folhagem, e você sabe que pelo fato dela estar trocando de folhagem, uma nova estação vai se iniciar, ou seja, pelo comportamento de uma figueira, nós podemos saber quando uma estação está chegando, quando uma nova estação está chegando. Assim, quando nós olhamos para tudo aquilo que Jesus disse em Mateus 24 estiver acontecendo, nós saberemos que o retorno dele está próximo. Então, quando ele fala de figueira, não é só sobre Israel. Quando ele fala da figueira, é sobre todos os sinais que ele disse em Mateus 24 acontecendo e apontando para a realidade do retorno de Jesus. E para que nós devemos discernir os sinais? Para nos preparar. Entenda, nós não saberemos o dia e a hora. Deus Pai guardou esse dia para ele. Mas nós podemos discernir os sinais que apontam para a proximidade desse evento, do retorno de Jesus. Cara, várias vezes na história da igreja, pessoas tentaram marcar datas. E eles foram totalmente frustrados, enganados, envergonhados. Porque não é nossa função marcar datas. A nossa função é nos preparar para aquilo que vai acontecer. Então, gente, de verdade, diante de tudo que eu falei nesses 5 dias aqui, tudo deve culminar numa coisa: preparação. Se tudo que foi falado nesses 5 dias parar no campo da informação teológica, a minha vida aqui foi em vão. Esses dias foram em vão. Tudo que eu falei aqui deve culminar numa coisa, porque foi exatamente nisso que culminou o ensino de Jesus. Então é nisso que deve culminar também o nosso ensino. Tudo isso deve gerar preparação. Não pode parar no campo das boas informações. Eu não falo sobre escatologia porque escatologia é um assunto legal de falar. Eu não falo sobre escatologia porque escatologia tem boas informações teológicas e bíblicas. Quando eu falo sobre escatologia, é porque escatologia é sobre eventos reais que vão acontecer no mundo inteiro e que vão afetar a vida de pessoas. É um assunto sério, não é um assunto só teológico. É algo que vai acontecer, que deve ser levado em consideração por todo discípulo de Jesus. Todo discípulo de Jesus deve ser um estudioso da Bíblia. E não só isso, mas também deve ser conhecedor dos sinais dos tempos. Porque é isso que Jesus disse. Olha lá, Mateus 16, volta aí um pouquinho. Só para a gente ver o porquê que a gente deve discernir os sinais dos tempos. Mateus 16, versículo 1. Mateus 16, 1. Vai dizer assim: os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando-o, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está em um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, Jesus se retirou. Agora, olha para Lucas 12, vai falar sobre a mesma coisa. Lucas 12, versículo 54. Lucas, capítulo 12, versículo 54. Lucas 12, 54. Capítulo 12, versículo 54. Vai dizer assim: Jesus disse ainda às multidões: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, logo dizem que vai chover e assim acontece. E quando notam que sopra o vento sul, dizem que fará calor e assim acontece.
Hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir esta época. Então note, Jesus está falando aqui que nós não vamos saber o dia e a hora. Isso é fato. Mas ele está falando que a geração do retorno de Jesus precisa discernir os sinais dos tempos. Porque ele está falando para os fariseus, olha, vocês sabem interpretar quando vai chover. Vocês sabem interpretar quando vai ter uma tempestade. Vocês sabem interpretar quando o tempo vai ser bom, quando vai abrir o sol. Vocês sabem interpretar os sinais dos céus, da terra, a aparência do céu. Mas vocês não conseguem, parece que os olhos de vocês estão vendados para vocês verem os sinais dos tempos, os sinais proféticos. Ou seja, a operação de Deus nos tempos. Parece que como os olhos deles estivessem vendados para essa realidade. É isso que Jesus está falando. E Jesus está repreendendo eles, está chamando eles de hipócritas, porque eles não sabem discernir os sinais dos tempos. Então a igreja deve discernir os sinais dos tempos, senão ela terá de ser chamada hipócrita. Nós devemos discernir os sinais dos tempos. E aqui, quando os fariseus e os saduceus eles pedem um sinal para Jesus, aqui a gente precisa entender o que eles estavam querendo dizer. Por quê? Porque até aqui, Jesus já tinha feito sinais. Jesus já tinha curado enfermos. Jesus já tinha expulsado demônios. Então a pergunta é, que tipo de sinal os fariseus estavam pedindo para Jesus? Até porque os rabinos da época, eles sabiam que os magos do Egito podiam fazer sinais. Eles sabiam que até mesmo feiticeiros poderiam fazer sinais. Então, qual era o tipo de sinal que os fariseus estavam pedindo? Eles estavam pedindo um sinal que fosse inquestionável de que Jesus era o Messias. Porque toda a trama aqui do Novo Testamento é sobre isso. Então eles estavam pedindo um sinal. Olha, Jesus, nos dê um sinal que deixe claro para nós que você é o Messias. Que o Senhor é o enviado de Deus prometido pelos profetas. Sabe o que Jesus responde? Jesus não responde, olha, esses sinais são o suficiente para vocês saberem que eu sou o Messias. Não, ele responde assim, só um sinal será dado para vocês. E qual é o sinal? O de Jonas. Porque o maior sinal de que Jesus é o Messias é de que ele não só morreria, mas ele ressuscitaria ao terceiro dia. Esse era o sinal inquestionável de que Jesus era o Messias. Então, sim, nós podemos dizer que Jesus é o Messias, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. E esse é o sinal inquestionável de que ele é o Messias. Então, esse era o maior sinal que eles precisavam saber de que ele era o Messias. Então, ok. Então, diante dessa realidade de que Jesus vai retornar, de que vai acontecer tudo o que ele disse que vai acontecer, nós temos uma tarefa a desempenhar como igreja. Olha para 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. A galera aí se estiver me acompanhando aí da juventude aí lá da igreja, que começaram a falar sobre esse texto, pensar sobre esse texto, aqui agora eu vou estar dando a minha opinião sobre esse texto, beleza? Que o Rodrigo me proibiu de dar minha opinião lá no grupo. Ele falou para todo mundo falar, mas para que eu não falasse, deixasse a galera falar. Então, beleza. Agora chegou a minha vez, Rodrigo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Thaisa também me perguntou sobre isso, irmã do Caio. Aqui eu vou estar respondendo, beleza? 2 Pedro 3,10 diz assim, porém o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo assim será desfeito, vocês devem ser pessoas que, ou seja, diante de tudo o que vai acontecer, Pedro está falando sobre o tipo de pessoa que tem essa esperança. Qual o tipo de pessoa que nós devemos ser diante da espera de que todas essas coisas vão acontecer? Ele fala, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, note, Pedro está falando que diante da realidade de tudo que vai acontecer no futuro,
nós precisamos desenvolver uma postura. E a primeira coisa que ele fala é que nós devemos ser pessoas que estão esperando. Esperar aqui que Pedro usa não é uma espera passiva. Não é esperar de braços cruzados, do tipo assim, o que tem que acontecer, vai acontecer, e eu não preciso me preparar para isso. Quando acontecer, a gente vê como vai ser. Não. Pedro não está falando sobre uma espera passiva. Pedro está falando sobre um desejo ardente pelo retorno de Jesus. Pedro está falando sobre amar a vinda. Pedro está falando sobre desejar a vinda. E que como fruto dessa espera, desse anseio, desse tipo de desejo, nós seremos pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Ou seja, pessoas que estão perseguindo a santificação. Como consequência de esperarmos de que Ele vai voltar. Como consequência de esperarmos que todas essas coisas vão acontecer, nós iremos desenvolver um estilo de vida santo e piedoso, que persegue a santificação. É isso que ele está falando. Gente, esperança na Bíblia é uma coisa séria. Porque se a nossa esperança como igreja não estiver correta, a nossa missão ficará comprometida. A missão da igreja é regida pela esperança da igreja. Se a esperança não estiver correta, a missão fica comprometida. Porque entenda, a esperança que eu tenho não é... Caraca, esse foi maneiro, hein? A esperança que eu tenho não é totalmente pessimista. Eu não acho simplesmente que tudo vai de mal a pior e que a única solução é a gente ir para um outro lugar. E ter uma esperança pessimista que não me leva a me enganjar ou me envolver com aqui e agora. Eu não tenho esse tipo de esperança. E eu também não tenho uma esperança totalmente otimista. Eu não acho que simplesmente todas as coisas vão melhorar, a igreja vai mudar todas as coisas, e Jesus vem só para consumar aquilo que a igreja fez. A minha esperança, ela é ao mesmo tempo pessimista e ao mesmo tempo otimista. Eu acho que sim, as coisas vão piorar. Nós viveremos os piores dias do mundo. Mas eu também acredito que como igreja, nós viveremos os nossos melhores dias. Que os piores dias do mundo não vão ofuscar os melhores dias da igreja. Eu imagino como um êxodo ampliado. Sabe as pragas do êxodo? Vai ser pior na grande tribulação. Vai ser pior, vai ser como um êxodo ampliado. Mas não só um êxodo ampliado, também vai ser um Atos ampliado. Ao mesmo tempo que vai ser o pior juízo de toda a história da humanidade, também vai ser o período onde nós vamos experimentar o maior derramamento do Espírito de todos os tempos. Nós seremos uma igreja que, em meio a um contexto de perseguição, como sempre foi na história, nós viveremos um contexto de intenso poder do Espírito Santo. Nós faremos sinais como igreja como nunca antes. Nós viveremos sob um intenso poder do Espírito Santo. Seremos uma igreja vitoriosa em meio à perseguição. E a vitória da igreja não vai ser como vamos batalhar contra o anticristo e vamos ganhar do anticristo. Mas vai ser uma vitória como a do nosso Senhor. Se necessário, vamos para a cruz, para que o propósito de Deus seja cumprido. Como na primeira vinda. Então eu creio que a igreja vai viver os melhores dias também. Os melhores dias no sentido de poder, de maturidade, de unidade. Até porque a igreja precisa amadurecer. E por quê? Porque Jesus não é pedófilo. Jesus não vai casar com uma criança. Jesus vai casar com uma esposa madura. Se Jesus vai casar com uma esposa madura, tudo precisa acontecer para gerar na igreja maturidade, para casar com Jesus. Porque Jesus não é pedófilo. Jesus vai casar com uma esposa que seja idônea, madura. Ok. Então, o primeiro tipo de postura é, nós devemos esperar por isso. Mas não só isso. Pedro também fala que nós devemos apressar a vinda. E quando fala apressar a vinda, meu amigo, isso na minha cabeça gerou muita confusão. Eu precisei pesquisar isso aqui em vários lugares para entender quando eu estava estudando. Por quê? A pergunta que eu me fiz é, cara, eu posso apressar a agenda de Deus? Tipo, eu posso adiantar o dia que Jesus vai vir? Foi isso que eu fiquei me perguntando. Então, eu falei assim, cara, não deve ser bem apressar. Eu vou olhar no original para ver o que está falando. Só que, para minha surpresa, quando eu fui olhar no original, o que estava falando? É apressar mesmo. No grego, é apressar mesmo. Então, ok, se a Bíblia fala que nós devemos apressar,
e ela diz o que ela quer dizer, e o que ela quer dizer é o que ela diz. E por que eu falo isso? Porque eu vejo uma galera que sobe em cima do púlpito e começa a conjecturar sobre coisas que não estão escritas. Isso é preocupante. E por que é preocupante? Porque muitas vezes nós vemos pessoas em cima do púlpito colocando na boca de Deus o que não foi dito pelo autor humano. Ao contrário do que algumas pessoas dizem, a Bíblia é a palavra de Deus. Se você coloca na boca de Deus o que não foi dito pelo autor humano, isso é um problema grave. Eu não leio a Bíblia procurando um significado novo. Eu leio a Bíblia procurando o significado original. Nós não devemos ler a Bíblia procurando um sentido novo. Nós devemos ler a Bíblia procurando o sentido original. Porque a Bíblia diz o que ela quer dizer. Nós devemos entender o que o autor queria dizer no contexto em que ele disse, no contexto histórico-cultural. E, a partir disso, nós entendermos como nós podemos aplicar nos nossos dias. Eu não procuro um sentido novo na Bíblia, eu procuro o sentido original. Se você quer colocar um sentido novo sobre o que está escrito, possivelmente você pode colocar na boca de Deus o que não foi dito pelo autor humano. E se você fizer isso, você está indo contra a Bíblia. E isso é preocupante demais. Porque ao contrário de um carinha que falou esses dias aí, a Bíblia é a palavra de Deus. Né, pastor Edson? A Bíblia é a palavra de Deus. Então, a Bíblia diz que nós devemos apressar. A pergunta não é o porquê nós devemos apressar. Por que nós devemos apressar? Porque a Bíblia fala que nós devemos fazer isso. Ponto. Então a pergunta não é o porquê. A pergunta é o que significa apressar? E como nós podemos fazer isso? Gabriel, apressar é mudar a data do retorno de Jesus? Não. Nós não podemos mudar a data do retorno de Jesus. Então, apressar não significa mudar a data, porque Deus Pai já decretou a data na eternidade. A data já está marcada, Deus Pai já decretou. Então, apressar não é sobre definir data. Apressar é sobre nós sermos participantes daquilo que Deus deseja fazer sobre a terra. Apressar é nós sermos participantes do plano de Deus. 2 Pedro 3 não está falando que a soberania de Deus foi anulada e que agora só cabe ao homem adiantar ou atrasar a agenda dele. Não está sob o contexto do homem, não está na responsabilidade do homem atrasar a agenda de Deus ou adiantar a agenda de Deus. Nós não podemos fazer isso. Mas nós devemos participar daquilo que Deus vai fazer. Deus não só decretou o dia que Jesus retornaria, Deus decretou como esse dia iria chegar. E quando ele decretou como esse dia iria chegar, ele decretou que a igreja, o povo de Deus, precisaria participar disso. Então, 2 Pedro 3 não é sobre excluir a soberania de Deus e ficar só com a responsabilidade do homem. Na verdade, 2 Pedro 3 é sobre a união das duas coisas. A soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade do homem. A soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. A soberania de Deus não nos exclui de nossa responsabilidade. Então, 2 Pedro 3 não é sobre definir data. Mas 2 Pedro 3 é sobre nos prepararmos para essa realidade. Sobre participarmos do plano de Deus e nos preparar para essa realidade. Como eu apresso o retorno de Jesus? Me aprontando para o retorno de Jesus. Nós nos apressamos a vinda, nos aprontando para ela. Essa é a maneira como nós apressamos a vinda. Então, apressar a vinda se trata de nos prepararmos para ela e anunciar o evangelho, para que outras pessoas também se preparem para ela. Isso é apressar a vinda. Então, nesse sentido, sim, nós apressamos a vinda. Mas no sentido de definir datas, não, nós não apressamos a vinda. É isso o que a Bíblia fala. Aí, vamos voltar para Mateus 24, versículo 34. Aqui eu vou começar a correr um pouco, porque eu quero chegar em Mateus 25 para a gente encerrar. A gente falou sobre Mateus 24, eu quero conseguir concluir Mateus 25 também. Mas possivelmente não vai dar tempo. Começou que horas? Mas a palavra começou 9h40, 9h50 ou foi 10 mesmo? 45? Beleza, então vamos lá. Mateus 24, 34. Vai dizer assim: em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Ou seja, Jesus está falando que a geração que iria presenciar o seu retorno de maneira visível e audível
seria a geração que veria todas essas coisas que ele disse acontecendo. É isso que ele está dizendo. Ele não está falando que tudo o que ele falou se cumpriu no passado. Como alguns irmãos que interpretam de forma preterista, falando que tudo já se cumpriu no passado. Não. Aqui ele está falando que a geração que presenciaria o retorno dele seria a geração que veria todos esses sinais acontecendo. E eu creio que esses sinais são futuros. Eu não interpreto isso aqui de maneira passada. Ok? Então, agora a gente vai olhar. A gente já falou do versículo 37. Versículo 37 ao 41, a gente já falou, que a gente falou sobre os dias de Noé. A gente falou na aula passada. Então a gente vai falar a partir do versículo 42. Eu não sou preterista, eu não sou historicista, eu não sou idealista, eu sou futurista. Eu acredito que as profecias da Bíblia são futuras. Okay? Ainda que talvez tenha um cumprimento parcial, mas esse cumprimento parcial também aponta para o que vai acontecer no futuro. Mateus 24, 42. Diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Ele está falando sobre um tipo de pessoa que deve vigiar para que o ladrão não pegue de surpresa. Beleza. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então, note. O dia e a hora ninguém sabe. Nem pré-tribulacionistas, nem pós-tribulacionistas sabem um dia. Isso é fato. Nem aqueles que acreditam que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, nem aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Nenhum deles sabe quando vai ser o dia e a hora. Porém, Jesus ele dá um conselho. Ele fala, olha, vocês não sabem o dia e a hora. Então, por isso, vocês devem estar vigilantes e vocês devem se preparar. Entenda, o que é ser vigilante? Ser vigilante é alguém que não só está acordado, mas é alguém que está prestando atenção em tudo o que está acontecendo. Para quê? Para que o ladrão não cause prejuízos. Na Bíblia nós vemos que o retorno de Jesus é descrito como um ladrão. Só que na aula passada nós vimos que Jesus vir como um ladrão depende de para quem. Porque 1 Tessalonicenses 5 vai falar, e Paulo deixa isso muito claro, a Bíblia explicando, a própria Bíblia, que o retorno de Jesus como um ladrão é para aqueles que não esperam por ele. Vamos lá só para a gente reforçar isso. 1 Tessalonicenses 5. Versículo 4, vai falar assim: mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Sejamos sóbrios. Então, o dia do Senhor vem como um ladrão. Isso é fato. Mas para quem? Para aqueles que não esperam por ele. Paulo está deixando isso claro em 1 Tessalonicenses 5. Então, é a mesma figura que Jesus está usando em Mateus 24. A vinda de Jesus como um ladrão para aqueles que não esperam por ele. Só que ele está falando, olha, vocês precisam vigiar. Vocês precisam se preparar. E isso faz todo sentido, porque no contexto do fim, tudo vai conspirar para que a igreja tenha um profundo sono. Tudo vai conspirar para que a igreja ande distraída e não perceba os sinais que estão acontecendo, que apontem para o retorno de Jesus. Porque se a igreja não perceber que as coisas estão acontecendo, ela não vai se preparar. Ou não vai se preparar o suficiente para aquilo que vai acontecer. Essa, basicamente, é toda a ênfase da parábola das 10 virgens. É exatamente sobre isso. Um tipo de igreja que não vigia, que não olha para os sinais que estão acontecendo e por isso não se prepara de maneira suficiente. Então nós devemos ser vigilantes, é isso que Jesus está falando. Aí, olha para Lucas 21, versículo 34. Lucas 21, versículo 34. Vai falar exatamente a mesma coisa. Lucas 21, 34. Tem um livro que eu indico para todo mundo ler, muito bom. É sobre espiritualidade. O nome do livro é Espaço para Deus, Henry Nouwen.
Esse livro é brutal. Ele é um livretinho desse tamanhozinho assim, ó. Tem 80 páginas, mas livretinho assim, ó. Tu lê rápido. Mas que livro falando sobre espiritualidade. E ele fala sobre como nós devemos desenvolver uma espiritualidade em meio a uma profunda agitação. É sobre isso que ele fala. Como nós devemos ouvir a voz de Deus em meio a uma profunda inquietação dos nossos dias. Então é sobre isso que ele fala. E esse livro eu indico porque ele é muito bom. Lucas 21, 34. Vai dizer assim: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha. Para alguns, o retorno de Jesus será como uma armadilha. Pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Ou seja, sobrevirá a todos. Todos, no grego é todos. Todos que vivem sobre a face da terra, de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Antes que a gente entre nesse mérito de escapar aqui desse texto, para você entender o que significa escapar aqui, você precisa olhar para o contexto. Para você não falar que esse escapar aqui é escapar da grande tribulação. Beleza? Porque no contexto você vê claramente que não é isso que o texto está falando. Mas eu não vou falar sobre isso. Isso daí fica para a conferência depois. Então, em Lucas 21, Jesus está falando o seguinte: tem pessoas que vão viver tão preocupadas com as coisas dessa vida, elas vão estar tão envolvidas com aqui e agora, que elas irão esquecer sobre a realidade do retorno de Jesus. Elas vão achar que o retorno de Jesus está muito longe, ou que não vai acontecer. E que isso não deve interferir na vida delas aqui e agora, no planejamento aqui e agora. É tipo assim: Gabriel, poxa, Jesus vai voltar agora porque eu quero casar. Tipo, eu quero que os meus planos sejam cumpridos. Jesus volte depois, mas eu quero que os meus planos sejam cumpridos. Tá, cara, mas o retorno de Jesus é mais importante. Então, aqui Lucas está falando sobre pessoas que estão tão preocupadas com aqui e agora que elas esquecem que Jesus vai voltar. E se elas esquecerem que Jesus vai voltar, o retorno de Jesus será como uma armadilha. Trará prejuízo, condenação. E isso não é algo que diz só em Lucas 21. Mateus 24, Jesus fala sobre pessoas como nos dias de Noé, comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até que veio o dilúvio. E não só aqui, mas 1 Tessalonicenses 5, Paulo fala sobre pessoas que dizem paz e segurança, e vem destruição. Então, todos esses textos vão falar sobre uma mesma coisa. Nós precisamos estar atentos e vigilantes. Nós precisamos discernir o que está acontecendo e ver se tem relação com o que está escrito. E nós devemos, diante disso, responder com oração. Por isso, várias vezes Jesus vai falar não só vigie, mas vigie e ore. Porque à medida em que eu vigio, eu olho para os sinais dos tempos e vejo se isso tem relação com a Bíblia, eu vou desenvolver uma vida de oração para me preparar para tudo isso. Então, é vigilância e oração. Essa é a ênfase. Aí você olha lá, Mateus 24, volta lá. Já está caminhando para o final. Mateus 24, versículo 45, até o versículo 51. Vai falar assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora para vir? Começar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os bêbados. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora que não sabe. Ou seja, o tipo de servo que acha que Jesus está demorando e que começa a agir de forma indiferente a isso, virá o Senhor daquele servo em um dia em que ele não espera. E em hora que não sabe, irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Isso é uma parábola. Jesus, nessa parábola, está falando o seguinte: diante da realidade do retorno dele, há dois tipos de servos. O servo que vai ser fiel à tarefa, ao ministério que lhe foi dado. E o outro que vai achar que Jesus está demorando e vai começar a viver de qualquer maneira. É isso que ele está falando.
Só que se você prestar atenção no texto, ele está falando que esses servos, eles estavam encarregados por pessoas, de cuidar de pessoas. Então, a gente pode aplicar isso para líderes. Pessoas que cuidam de pessoas, que é esse o contexto desses servos. Eles estavam cuidando de dar sustento para pessoas. Então, note, a liderança da igreja, das igrejas, os líderes, vão ter que dar conta diante de Jesus pelo modo como trataram a esposa dele. Todos os líderes manipuladores e todos os líderes que abusaram da noiva vão sofrer a vingança do noivo. Ele vai vingar. No retorno Aí a gente chegou em Mateus 25. Olha, não vai dar tempo de falar tudo. Vou parar aqui. Vamos falar de Mateus 25 e vamos encerrar. Sobre a parábola das 10 virgens. Eu não vou ler todo o texto. É do versículo 1 ao 13. Aí vocês anotam aí. A gente vai falar só sobre isso. Normalmente a interpretação que a gente adota aqui é a seguinte. Que as 10 virgens são a noiva de Jesus. Então todas elas representam a igreja. Então, as que têm mais óleo vão ser arrebatadas secretamente quando Jesus vier no início da grande tribulação. E as que têm menos óleo são aquelas que vão ser deixadas para passar a grande tribulação. E não é que elas não têm óleo, é que elas não têm óleo de sobra. Então, essas vão ser deixadas para passar pela grande tribulação. Eu, particularmente, Gabriel, eu acredito que Jesus não tem 10 noivas. Jesus tem uma noiva. No nosso contexto, as 10 virgens não seriam 10 noivas. Seriam damas de honra que acompanham a única noiva para o seu casamento. No contexto histórico, cultural, do casamento judaico, seria como se fossem as damas de honra e não noivas. Aqui as 10 virgens são como 10 damas de honra que vão acompanhar a noiva no seu casamento. Então eu não creio aqui particularmente que todas essas representem a igreja. Ainda que sim, essa parábola fala para a igreja, ensina lições para a igreja. Mas eu também acredito que essa parábola, quando fala das noivas insensatas aqui, não está falando sobre pessoas que vão ser deixadas para passar a grande tribulação, sendo igreja. Eu acredito que aqui está falando sobre cristãos nominais. Pessoas que pensam que são cristãos, mas na verdade não são. Porque quando Jesus fala para as noivas insensatas, eu os conheço, não é um afastamento do tipo, passe pela grande tribulação. É um afastamento eterno. E por que nós podemos afirmar isso? Porque outras passagens dizem exatamente isso, de forma clara. Mateus 7 vai falar que muitos profetizaram o nome dele, expulsaram demônios, curaram enfermos, e ele vai dizer, a parte de mim que eu não vos conheço. E isso não é passe pela grande tribulação. Isso é condenação, é afastamento eterno. Então, a igreja, o salvo, ele seria condenado, afastado eternamente. Por isso eu não creio que aqui seja todas as virgens sejam a igreja. Ainda que diga para a igreja e ensine para a igreja, ok? Mas enfim, isso é só para fim de curiosidade, porque eu não quero me ater aqui a quem são as virgens. Então, quando a gente olha para a parábola dos servos, agora a gente vai para o final mesmo, está indo para o final já. Quando a gente olha para a parábola dos servos, o que a gente aprende? A gente deve olhar para a maneira como a gente está lidando com a função que Jesus nos deu. Então a relação é a relação entre o retorno de Jesus e a tarefa que a gente tem que desempenhar. Mas em Mateus 25, também que fala sobre preparação, não é sobre a tarefa que a gente tem que desempenhar. É sobre o tipo de relacionamento que nós devemos cultivar. Mateus 25 é sobre como o retorno de Jesus deve afetar o nosso relacionamento com ele. Porque aqui, Jesus está falando que nós devemos armazenar óleo. E não óleo para algum tempo de ministério. Não é óleo só para pregar em cima de um púlpito. Ele está falando sobre armazenar o óleo da intimidade. E um óleo que vai suportar o tempo do fim. Não é um óleo só para suportar algum tempo de ministério.
Não é um óleo só para suportar algum tempo de pregação em cima de um púlpito, mas é o óleo da intimidade. É o óleo que nós construímos no nosso secreto com o noivo. Eu não posso transferir esse óleo para ninguém. Esse tipo de óleo eu não posso transferir para ninguém. Eu não posso colocar a mão na cabeça de ninguém e falar assim, receba do óleo da intimidade. Não posso. Porque quando a gente olha para a parábola, as prudentes elas puderam pegar o azeite delas e dar para as insensatas? Porque não é transferível. O óleo da intimidade não é transferível. Eu não posso colocar a mão na cabeça de ninguém e falar, tenha a mesma intimidade com Jesus que eu tenho. Não, porque a intimidade é você entrar no seu quarto e você cultivar intimidade com o Deus noivo, Jesus. Então, para a gente caminhar mesmo para o final, já falei isso várias vezes, né? O que nós devemos ter em vista? Nós não podemos deixar com que as tarefas ministeriais tirem dos nossos olhos a revelação do Deus noivo com quem nós devemos ter intimidade. O perigo dessas parábolas que Jesus fala é o seguinte: nós podemos estar tão atarefados que nós não estaremos armazenando o óleo. Alguns líderes podem estar tão envolvidos nas suas tarefas ministeriais que eles não cultivam mais o óleo da intimidade. Não um óleo da intimidade para o ministério somente, mas o óleo da intimidade para suportar aquilo que vai acontecer. E isso é perigoso, porque quando a gente olha para líderes que estão trabalhando incansavelmente no ministério, mas perderam a sua vida de oração, não tem mais as disciplinas espirituais. Nós encontramos líderes cansados. Nós encontramos líderes que possivelmente podem sofrer de problemas emocionais, depressão, síndrome de burnout, se eu não me engano. Pessoas esgotadas no ministério. Por quê? Porque são pessoas que esqueceram a intimidade com Jesus, ou até a intimidade com Jesus é um meio para o ministério e não é um fim em si mesmo. Orar é um fim em si mesmo, não é um meio só para você pregar em cima de um púlpito. Eu não oro para estar pregando no púlpito, eu oro para conhecer a Jesus e cultivar o óleo da intimidade. Eu não oro, estou diante de Deus em oração durante a minha semana para quando chegar em cima de um púlpito no domingo pregar, ainda que seja consequência disso. Eu oro durante a minha semana para conhecer a Jesus e para andar com Jesus. Para que cada vez mais, à medida em que eu ande com Jesus, assim como aconteceu com Enoque, eu não seja mais visto, mas ele seja visto. É por isso que eu oro. Eu não oro para ter olhos suficientes para pregar em cima de um púlpito e a igreja virar, não. Eu não oro para isso. Eu oro para conseguir suportar todas as dinâmicas do fim dos tempos. Então, por isso, até a medida em que eu tenho de compreensão do fim, vai modelar a minha oração. Que eu vou entender que a minha oração é para eu me preparar para aquilo que vai acontecer. Antes da nossa tarefa ministerial vem a intimidade com Jesus. Nós podemos ser pegos como a igreja de Éfeso. Uma igreja que continuava na sua tarefa ministerial, continuava funcionando ministerialmente falando, continuava fazendo. Mas Jesus fala para ela, olha, eu tenho contra você que você deixou o primeiro amor. E como consequência, deixou as primeiras obras. Nós precisamos voltar ao primeiro amor e ter intimidade com Jesus. Isso, a tarefa ministerial, ela não substitui a intimidade com Jesus. Nós devemos cultivar um amor de todo o coração, porque é só esse tipo de amor que vai suportar tudo aquilo que a gente vai enfrentar como igreja. Amém? Eu vou falar nem sobre o final de Mateus 25, vamos ficar de pé quem estiver aqui. A maior característica dos líderes no século 21 deve ser pessoas que estão aprendendo que conduzir a igreja não é só ter técnicas administrativas, mas são pessoas que estão no seu secreto ouvindo o Espírito e ouvindo do Espírito para onde a igreja deve ir. Nós não precisamos só de líderes que aprenderam como administrar a igreja, financeiramente falando, administrativamente falando. Nós precisamos de líderes que estão ouvindo a voz do Espírito Santo e estão seguindo as instruções do Espírito Santo. Francis Chan disse, se eu quisesse arruinar os propósitos de Deus para a igreja, eu iria fazer com que a igreja esquecesse o Espírito Santo.
Todos os líderes no século XXI devem ser líderes que estão aprendendo a aquietar a sua alma para ouvir a voz do Espírito Santo. E ouvir do Espírito Santo para onde a igreja deve ir. O primeiro hábito do líder no século XXI precisa ser o hábito de estar na presença. Nós precisamos de líderes de uma só coisa. Homens que anseiem pela presença. Davi era um homem de uma só coisa. Era um homem que ansiava pela presença. Ansiava habitar na presença e que a presença habitasse na terra. Nós precisamos ser líderes e homens de uma só coisa. Quando aqui a Bíblia fala sobre toscanejar, sobre dormir, que as noivas dormiram, nós vemos que a realidade do sono vai vir para todos. Todos vão estar sob a realidade do sono. E a palavra usada para sono na Almeida Corrigida Fiel é toscanejar. Tosquenejar. Tosquenejar é quando você é oprimido pelo sono. Já viu quando você está dirigindo na estrada, de madrugada, você já está cheio de sono, o sono está fazendo os seus olhos fecharem? É isso que estava acontecendo aqui. As noivas, as virgens, elas não conseguiram ficar com os olhos abertos. Todas elas foram pegas pelo sono. E se nós formos pegos pelo sono, Jesus está deixando claro, aqueles que deixam para se preparar na última hora, não vão se preparar o suficiente. Aqueles que deixarem para se preparar na última hora, não vão se preparar o quanto é preciso para aquilo que vai acontecer. O tempo de nos prepararmos é aqui e agora. É isso que Jesus está falando. Diante do retorno de Jesus, pode haver uma aparente demora. De ouvir a tua voz e cultivar intimidade contigo por estarem ativos ministerialmente falando. Pai, eu oro para que o anseio pela sua vinda tome o nosso coração e como consequência disso gere em nós preparação. Nós queremos nos preparar para a realidade do seu retorno, Jesus. Nós queremos estar enganjados com o movimento de oração, porque o movimento de oração não é só uma moda. O movimento de oração é participarmos daquilo que Ele está fazendo. E nós queremos participar daquilo que o Senhor está fazendo. Nós queremos participar daquilo que o Senhor irá fazer, Pai. Tome a igreja, tome os líderes dessa nação, Senhor. Que esses líderes sejam tomados por sabedoria do alto, para a honra e glória do Teu nome. É o que nós oramos, Senhor.